Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui no canal Dr. Santiago Paz. É um prazer e uma honra estar aqui com vocês. E obrigado por vocês que enviaram esse vídeo, que eu vou estar fazendo uma análise aí, eu vou fazer um react, que é sobre esse tema muito importante, que é o falso magro, né? Então a gente vai falar sobre ele somente depois da vinheta. Então, roda a vinheta. O mundo não é tão binário quanto muita gente pensa. Entre o certo e o errado, o bem e o mal, o tudo e o nada, existem milhares de possibilidades. E uma dessas milhares de possibilidades aparece no meio da diferença entre quem é considerado gordo e quem é considerado magro. Um estado que na verdade é muito comum, o falso magro. Não existe uma forma padrão para descrever um falso magro, mas geralmente é alguém de baixo peso na balança, mas com um alto percentual de gordura corporal. É aquela pessoa que se olha no espelho, sabe que não é gorda, mas aquela flacidez mostra que ela tem gordura para perder se quiser. Muito comum em indivíduos que foram obesos na infância, né, ou indivíduos que são sedentários ou fisicamente inativos. E isso é muito também comum em indivíduos que geralmente usam muito terno, gravata, porque não tem necessariamente, às vezes, aquele olhar no espelho não se sente tão incomodados. Então é muito comum a gente encontrar isso em algumas pessoas que, ao se vestirem, né, ficam muito bem nas roupas, mas se nós analisarmos sem esses tipos de vestuário, nós vamos identificar sim uma redução dessa massa muscular e até mesmo essa impressão mais rechonchuda ou molenga, né, ou flácida do corpo. Perfeito. É aquela pessoa que é aparentemente magra, mas a sua barriga é mole e chega a cair por cima da calça quando ela senta às vezes. Essas são geralmente as pessoas que comentam sobre a dificuldade em ganhar massa muscular, fazendo com que muitas das dúvidas que chegam até nós tenham suas origens em falsos magros ou falsas magras. Agora, antes de mais nada, precisamos deixar bem claro que ser um falso magro não é algo tão ruim quanto possa parecer, e definitivamente não é motivo para você se envergonhar. Mas muitos de vocês que se enquadram nessa característica física. Muito importante também a gente entender que dentro das etapas de crescimento muscular, um indivíduo no primeiro ano, ele pode ganhar até 10 quilos de massa magra. Então, é muito comum nós termos, às vezes, resultados extremamente pertinentes de um ano e depois a gente não ter esse mesmo comportamento. Então, pode ser que o hábito, ou até mesmo a você fazer um teste com alguém ou propor algo mais duradouro com alguma pessoa, você pelo menos faça aí um combinado com ela de 3, 4 meses, porque se esse indivíduo ainda não treinou, ele vai ter muitos bons resultados e talvez isso possa ser o que ele precisa para virar chavinha e de fato mudar um hábito. Devem pensar que alguma coisa não está certa. Você já tentou de tudo e mesmo assim não conseguiu chegar nem perto de atingir seu objetivo. Então, o que um falso magro pode fazer para se tornar uma pessoa definitivamente magra? Ou, uma outra possibilidade, para ganhar massa muscular e deixar de ser magro. Então vamos por partes. O que acontece quando você faz dietas de emagrecimento é que se você perder peso, provavelmente você vai perder gordura e massa magra ao mesmo tempo. Isso é muito importante, pessoal. Toda dieta de emagrecimento leva à perda de massa muscular. Entendam isso. É por isso que a gente fala que emagrecer é fácil, o difícil é manter o peso perdido. E aí eu posso ou ajustar a maior quantidade de proteína ou fazer exercícios. Existem exercícios dos quais, por mais que sejam aeróbios, eu tenho uma necessidade de se fazer uma contração um pouco mais alta, como é o caso de caminhar com inclinação, ou até mesmo fazer bike, ou até mesmo caminhar e correr. Então, assim, não necessariamente todo exercício aeróbico vai potencializar a perda de massa muscular. Não, não é isso. O que a gente precisa é ajustar também esse componente atribuído à alimentação com maior teor de proteínas ou, de alguma maneira, induzir uma sobrecarga legal no exercício aeróbico ou, evidentemente, unir com a musculação ou exercício de contra-resistência, que pode ser um pilates, pode ser um crossfit, mas, de fato, una ambos, sem problema. Parar com que o seu percentual de gordura permaneça o mesmo, não ajudando muito. Por exemplo, se alguém pesa 70 quilos com 18 quilos de gordura corporal e perde 10 quilos, ficando com 60 quilos de massa corporal total e com 15 quilos de gordura corporal, o seu percentual de gordura corporal continuará nos mesmos 25% do peso total anterior.
E esse é um cenário real para a maioria dos iniciantes nas dietas, sendo que a maior parte do peso corporal perdido nesses casos é de água ao invés de gordura. E E é outro muito ponto é o comum também a exercício. galera que Se faz o exercitar quê? É muito comum também a galera que faz o quê? Low carb. Muito comum. O pessoal acha que está perdendo gordura, quando na verdade está reduzindo água, né? Então confunde muito isso. Do ponto de vista comportamental, do ponto de vista motivacional, as dietas low carb podem ser interessantes. Muitas vezes é um indivíduo que chega para você e fala assim: ah, já tentei de tudo, não adianta, então vou fazer suplementação de magnésio com enzima Q10, ácido alfa-lipólico. Aí começa a inventar as coisas, achar que é isso que vai ser o diferencial, porque o básico já tentou e não conseguiu. Mas quando na verdade não é que esse básico tem que ser feito em alguns meses, não, isso tem que ser levado para o resto da vida, né? Ou até mesmo, quando você fala assim: "Mas o que que você faz?". "Não, eu faço tudo certinho, eu faço atividade física", "Tá, mas qual atividade física você faz?". "Ah, não, eu faço tudo certinho". Aí você pergunta: "Tá bom, eu já entendi onde você vai entrar. Vamos mudar esse panorama. Quantos passos você dá por dia?". Aí você quebra a pessoa. Ela vai falar assim: "Caramba, eu nunca medi". Eu falei: "Então, espera aí, se você nunca mediu e já vem com essas certezas, então provavelmente a gente está na discussão errada. A gente precisa de fato entender o que está acontecendo, o quanto você está conseguindo fazer, né? Então é importante alinhar isso direitinho. Ótimo, mas muitas vezes os falsos magros focam muito nos exercícios cardiovasculares. E exercícios cardiovasculares são definitivamente muito bons, especialmente para o coração. Mas mais uma vez você irá perder peso sem alterar as proporções corporais entre massa magra e gordura, especialmente fazendo um treino de cardio de baixa ou moderada intensidade. Vamos lá, agora eu já entendi para onde que esse vídeo vai. Basicamente, a gente tem que entender o seguinte: a gente tem que unir musculação e exercício aeróbio. Ponto. É a melhor maneira de você potencializar até mesmo o ganho de massa muscular, porque você consegue aumentar a vasodilatação, você consegue entregar mais nutrientes, você consegue anabolizar mais também, porque chega mais nutriente para a musculatura. Indivíduos que tendem a ter uma aptidão aeróbia maior, conseguem ter maior resistência também contra a fadiga. Então você fica menos cansado na musculação também, e isso vai render mais na própria musculação. Então, de uma maneira geral, quando a gente está falando aí para deixar o falso magro, muitas pessoas falam assim: foque na musculação. Não, não é assim focar na musculação, faça os dois, mas faça os dois igualmente, numa condição que você consiga, suportar, numa condição que você consiga manter. Então, se você está pensando em aumentar a massa muscular, ajuste o componente dietético, ajuste também a tua recuperação e tente, pelo menos, realizar a musculação em dias intercalados, já que você não tem tanta capacidade aeróbia, e isso pode estar reduzindo seus ganhos nesse início. É o que a gente chama de fadiga residual, tá? E aí a gente entra numa discussão de: o cardio tem que ser feito depois da musculação. Basicamente, meus queridos, nesse momento não. O que você pode estar pensando é o seguinte: nesse momento você tem que pensar o seguinte: eu tenho que fazer o cardio, tá? Acabou. Mas tem que ser depois da musculação? Cara, se você achar que uma caminhada até a academia vai reduzir tua capacidade de treino, sinto lhe informar que você está destruído. Não faz sentido. O que a gente precisa entender é o quanto eu consigo fazer. Então, 15 minutinhos, 20 minutinhos antes do treino vai ser o diferencial para eu estar prejudicando a minha musculatura ou reduzir a musculação? Não, não vai ser. Não vai ser. Então pode caminhar, só caminha, né. Aí, produção, a quinta série tá sempre junto, né. Então não tem problema nenhum. Então faça essa caminhada, tá ótimo, e progressivamente vá aumentando a frequência de treino, tanto o cardio quanto a musculação. 20 a 30 minutinhos, num ritmo no qual você consiga conversar com alguém, inicialmente caminhando, depois você pode estreitar de uma proporção de 2:1 ou 3:1, caminhada com um trotezinho, que a gente chama de fartlek. Então pode ser uma estratégia legal para você ir progressivamente estimulando, e aí conforme a tua evolução você pode, de fato, introduzir. E é bem legal entender também que que o exercício físico é um hábito gatilho, um hábito angular, para se você melhorar agora, ou se você começar a fazer exercício, vai ficar tão motivado que necessariamente você começa a ajustar o protocolo dietético e potencializar os resultados. Tenha certeza
disso, tá bom? Se você gostou desse vídeo, não deixe de comentar o que você achou, compartilhe esse vídeo com quem você acredita que vai ser beneficiado com essa informação, não deixe de curtir e também seguir aqui a nossa página para que a gente consiga entregar mais conteúdo para você e também que a gente consiga entregar mais conteúdo para outras pessoas. Eu fico por aqui e eu te vejo no nosso próximo vídeo. Valeu, grande abraço! Let me get a beat, I kick it funky like feet. Let me get a beat, I kick it funky like feet.